Começa agora o programa Verdades que Libertam. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, estamos mais uma vez aqui com você. O programa Verdades que Libertam, chegando aqui na TV Cinec. Que bom que você está aí do outro lado, que a gente possa juntos fazer um programa bem participativo. Conto com você nesse dia de hoje. Um abraço especial para você que já está ligadinho nos assistindo. E você que vai se achegar também, seja bem-vindo. Nós também te acolhemos assim que você nos sintonizar. Voltando aqui para o meu irmão que está comigo hoje, eu sei que é o Jefferson, né? Ele é lá da minha paróquia. Jefferson, você pode se apresentar mais uma vez. Você esteve aqui uma vez, mas é sempre bom, né, você se apresentar para que as pessoas possam saber quem é você. Olá, boa tarde, João. Agradeço o convite. Apresentando, eu sou Jefferson, como você falou. Participo da paróquia Nossa Senhora Aparecida, especificamente na Matriz, na comunidade Matriz. Participo do grupo de oração, sou servo lá da paróquia, no Ministério da Palavra, e ajudo também no grupo de oração. Sou casado, casado com a Luzia, pai do João Paulo e pai da Maria Eduarda. Fazem 15 anos que eu participo da igreja, efetivamente, buscando uma vida de conversão. Muito bem. Jefferson, você é de São Paulo? Sim, sou de São Paulo, sou nascido em Diadema, lá no Hospital Sancio. Antigamente era Sancio, agora é Hospital Público de Diadema. Nasci em 1980 e o mês que vem eu completo 39 anos. Muito bem, que bom, né, que você está conosco mais uma vez. Já agradeço o seu sim, porque nós sabemos que às vezes não é fácil você sempre dizer sim, mas quando Deus chama, a gente precisa pensar um pouquinho, né, antes de dar a resposta, né? E eu vejo que você está sempre aberto à graça de Deus, porque quando Deus convida, jamais você diz não. Eu percebo isso, não é assim que funciona? A nossa vida é assim. Às vezes eu falo que na nossa humanidade é impossível fazer isso. Eu vejo a minha pequenez, como eu sou pequeno diante das coisas que Deus oferece. Mas na minha pequenez eu tento dar meu sim. Possa ser que às vezes eu não enxergue se isso contribui ou não. Mas eu quero colaborar com o mínimo que eu possa fazer. Às vezes através da palavra, através do auxílio, através até mesmo da participação em alguma coisa que é da igreja, é de Deus, para que nessa minha pequenez eu possa ajudar alguém. Muito bem, isso é bom, estar sempre aí disponível ao trabalho, né, à evangelização. Você aguarda que eu vou cantar para nós, né? Hoje eu vou cantar uma canção nova do meu CD aí, que está para chegar também, muito breve estará aí para vocês. Na verdade, essa canção é uma canção que fala da volta, né? Quando você
está voltando para Deus. Eu te convido a voltar. Você que está afastado, você que faz tempos que não vai, que não busca, né? Podemos dizer assim, os sacramentos, que você possa, junto com essa música, refletir um pouco e voltar-se inteiramente para Deus. Hoje venho te encontrar, preciso te falar, meu Senhor, de mim. Sei, tão longe eu andei, mas hoje estou aqui, em busca do seu carinho. Dai-me tua graça, meu Senhor, realiza em mim o teu querer. Preciso retornar, preciso de tua paz, pois sem a tua graça não sou nada. Sei, nem sempre fui fiel, mas teu imenso amor me acolhe e me dá uma nova chance de acertar. Preciso te falar, meu Senhor, de mim. Sei, tão longe eu andei, mas hoje estou aqui, em busca do seu carinho. Dai-me tua graça, meu Senhor, realiza em mim o teu querer. Preciso retornar, preciso de tua paz, pois sem a tua graça não sou nada. Sei, nem sempre fui fiel, mas teu imenso amor me acolhe e me dá uma nova chance de acertar. Mas teu imenso amor me acolhe e me dá uma nova chance de acertar. É o programa Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé. Eu sou John David, estou com você, né? Que esse programa possa ser um programa agradável para você, para nós, para que todos possam sentir verdadeiramente o amor de Deus, voltando aí as raízes ao primeiro amor. Hoje nós vamos falar de algo muito especial, que é o perdão. Eu gostaria que você ficasse atento neste programa de hoje e participasse também conosco aqui, porque é algo muito especial falar desse assunto. Vem para cá, Jefferson, te aguardo, e nós vamos bater aquele papo falando desse sacramento que é maravilhoso, né? Que entra na parte aí de perdoar, da reconciliação. É algo profundo, porque o cristão verdadeiro, né, ele precisa estar inserido dentro desse contexto, perdoar. Porque se ele não perdoa, dificilmente ele vai ser, podemos dizer assim, exemplo a ser seguido por aqueles que o vê. Eu sou cristão, mas eu não consigo perdoar, né? É difícil ser cristão e não perdoar. Se eu sou cristão, eu preciso imitar o Cristo, não é isso, Jefferson? Isso mesmo. Nas obras de misericórdia, o perdão é a quinta obra de misericórdia, e todas as obras de misericórdia, elas são baseadas em Jesus. Então, se nós queremos parecer como Jesus, nós devemos praticar essas obras. E o perdão é uma delas. Possa ser que essa obra de misericórdia seja mais difícil para o cristão,
porque é algo que vem do interior, está na alma, perdoar está na alma. É uma certa dificuldade para nós, seres humanos, viver o nosso cristianismo e perdoar. Porque muitas questões afligem a nossa alma, que faz com que essa barreira do perdão aconteça na nossa vida. Porque antes de perdoar, nós pensamos em muitas outras coisas e não pensamos no nosso relacionamento com Deus. Se a nossa vida como cristão, se tiver em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus, aí nós conseguimos perdoar. Então essa dificuldade para nós é colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, para que aconteça o perdão na nossa vida, para que a gente perdoe o próximo. Muito bem, Jefferson. Aqui diz assim, perdoar, né? As injúrias de boa vontade. E tem que ser de boa vontade, né, Jefferson? Porque eu te perdoo, mas não quero nem saber mais de ver você por aqui. Aí já não é de boa vontade, não é de coração. Então, perdoar as injúrias de boa vontade. Este é, né, podemos dizer aí, uma das obras de misericórdia espiritual que o cristão precisa exercitar, né? Precisa exercitar. Porque, como eu disse para você, a palavra vem dizer assim, o perdão é uma exigência do Evangelho e uma condição para entrar no reino, né? Jesus nos dá essa lição ao ensinar a oração do Pai Nosso. Se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Está lá em Mateus 6, 14, 15. Jefferson, é algo, podemos dizer assim, perdoar não é uma opção. Eu não posso dizer assim, eu faço a opção de perdoar ou não perdoar. Se eu quero verdadeiramente ser cristão, eu preciso exercitar o perdão, não preciso? Com certeza. Para a gente perdoar, eu enxergo assim. Nosso relacionamento com Deus, nós pedimos perdão a Deus. Nós queremos esse perdão de Deus. Mas para que a gente perdoa, nós temos que entender que o nosso irmão também ele erra. Que ele também peca, ele é limitado. Então ele também precisa do perdão de Deus e também do nosso perdão. Aquele que me ofendeu, ele precisa do meu perdão. Mas para que eu enxergue isso, eu tenho que entender que ele falha como eu falho. Eu falho, peço perdão a Deus e quero que Deus me perdoe. Mas quando alguém falha comigo, esse alguém também necessita do perdão. E eu tenho que entender que ele é sujeito a falha. Ele pode falhar. Então eu, na minha obrigação de cristão, eu tenho que perdoá-lo como Deus vai me perdoar. Apesar que tem muitos que são cabeça dura, né? Ele ofende hoje, ofende amanhã, ofende depois de amanhã e ofende todo dia, né? Mas o próprio Jesus vai dizer que é preciso perdoar 40 vezes 7, né? Então a gente precisa estar atento a essa necessidade. Porque aqui diz assim, Jeff, se nós não perdoarmos, impedimos que o perdão de Deus chegue a nós. Isso é muito sério, porque já imaginou você ficar, podemos dizer assim, né, isento do perdão de Deus porque você não perdoa? Isso é muito triste, né? Muito triste. Vamos dizer que São Paulo também nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra os outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Colossenses 3,13. Ô Jefferson, a palavra ela é direta, ela não usa meio termos nessa questão. Se não der para perdoar, não perdoa. A palavra não fala perdoai. Está lá, né, na palavra. É verdade. Eu estava escutando até o padre Fábio de Mello falando sobre o perdão, que envolve muito na nossa personalidade, a personalidade de quem vai perdoar. Porque tem pessoas que esquecem, tem pessoas que é fácil, eu sou ofendido, chega amanhã eu esqueci que eu fui ofendido. Então é fácil para essa pessoa perdoar, não perdoar. Mas tem pessoas que não esquecem. Porque é muito difícil a gente ser magoado, ser ferido no nosso interior e esquecer aquela ferida. Então como é que eu posso perdoar sem esquecer a ferida? Compreender que o outro falha. Compreender que
ele não falhou porque ele quis, mas porque ele é um sujeito falho ao pecado. Então, ele vai falhar, algum momento da vida ele vai falhar, eu tenho que compreender que ele falhou, assim eu perdoo e eu consigo conviver com a falha, com a ofensa que ele me fez. Quando Jesus estava no alto da cruz, ele disse: Pai, perdoai-os o que eles fazem, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus perdoou tudo aquilo que teve como tirar as marcas do corpo de Jesus? Não. Jesus foi chicoteado, teve a coroa de espinhos, foi pregado no alto da cruz, mas lá ele perdoou, mas não teve como tirar as feridas de Jesus. Mas ele perdoou. Ele soube, ali vamos dizer, Jesus 100% homem, soube que o que eles fizeram não foi culpa deles, mas culpa da humanidade, porque o pecado estava nele, a ofensa está dentro de nós. A ignorância leva o homem a pecar, né? Tenho a dizer que o homem peca por falta de conhecimento. Muitas das vezes, sim, porque ele se torna ignorante aquilo que vem, podemos dizer, ensinar, que é preciso exercitar, que é preciso dar o perdão. Ou então, muitas das vezes, ele ignora, podemos dizer essa palavra que nós estamos passando aqui hoje, porque não sou eu que estou falando, mas está lá no Evangelho. E muitas das vezes a gente ignora a palavra, né? E tem pessoas que ainda dizem assim, você pede perdão para ela, ela diz assim, ó, quem perdoa é Deus. Deus perdoa sim, a gente sabe disso, mas se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. Olha só como é grave. Muitas vezes a gente também confunde o perdão com o desculpar. Isso. Desculpar é uma situação, perdoar vem da alma, vem do coração. O desculpar, a gente desculpa, mas a pessoa que comete algo que onde a gente desculpa, ela tem uma consequência daquele erro. O nosso perdão, a pessoa não vai ter consequência. Quando nós damos o perdão a alguém, independente do que a pessoa venha fazendo futuramente, não vai ter nenhuma relação com aquilo que ela já fez, com a ofensa que ela já fez a nós. Porque o nosso perdão tem que vir da alma. É necessário vir da essência, né? Porque o superficial, muitas das vezes, você pode até enrolar as pessoas, né? Tem gente que às vezes, podemos dizer, é fingida, né? Finge que perdoou, finge que aceitou, mas na verdade ele não perdoou, não aceitou desculpas e você acaba sendo taxado, né, por aquela pessoa em outra situação. Ah lá, aquela pessoa, né? Sempre ela vai te apontar, porque na verdade ela não te perdoou de coração, né? Aqui diz assim, pedir perdão a Deus é fácil, mas conceder o perdão aos outros, na maioria das vezes, é difícil. E agimos como o servo mau que foi perdoado no muito que devia e não soube perdoar seu próximo no pouco que lhe era devido. Está lá em Mateus 18, 23, 35. Perdoar de coração deveria nos levar a esquecer toda a injustiça sofrida, mas nem sempre conseguimos e nem sempre voltamos a um relacionamento normal com a pessoa perdoada. Isso não deve nos impedir de, à luz do Espírito Santo, exercitar e aprimorar o perdão, pois nem sempre e na maioria das vezes um ato de vontade pode eliminar uma lembrança. Não quero dizer que você vai esquecer, né, Jefferson? Você vai perdoar, eu esqueci, agora eu não lembro mais que você me ofendeu. Não, você não vai esquecer. Toda vez que você vê, você vai lembrar. Mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar de uma forma diferente. Agora, né, podemos dizer assim, com amor, não com aquele desejo de vingança, né? É totalmente diferente quando você dá o perdão, aquele perdão que vem da alma mesmo, né? Então é necessário que a gente esteja na graça de Deus, porque sem a graça de Deus, quem consegue perdoar? Humanamente é impossível a gente perdoar sem a graça de Deus. A gente desculpa, mas sem a graça nós não perdoamos. Dando exemplo, às vezes, casal que a gente vê muito. O esposo trai a esposa. Se essa esposa vive no meio, onde tem parentes, é muito difícil ela perdoar. Por quê? Ela vai pensar no que as pessoas vão falar dela. Ah, mas ele me traiu, se eu aceitar ele novamente. E quando a esposa ela quer ter um relacionamento íntimo com Deus, não quer ter barreira entre ela e Deus, ela vai perdoar.
independente daquilo que vai acontecer futuramente, mas se ela não perdoar, ela sabe, haverá uma barreira entre eu e Deus. Eu preciso perdoá-lo. Eu sei que ele falhou, mas eu preciso perdoá-lo. Então, para a gente perdoar, nós temos que pedir essa graça de Deus, porque humanamente nós não conseguimos. E o esquecer aqui é bom a gente deixar bem claro. Você não vai esquecer, mas você não vai ter mais em você, né? Como eu disse, aquele desejo de vingança é totalmente diferente. Você agora vai trabalhar de uma forma diferente essa questão do acolher o outro na sua vida. Você não vai, podemos dizer, ter uma vida normal com a pessoa, porque é difícil. Mas o amor precisa reinar, porque onde reina o amor, Deus ali está, né? E onde Deus está, acontece transformações, né, Jefferson? Esse amor, nós temos que basear o amor de Deus. Ter esse amor, porque é nosso amor, nós falamos que amamos, mas com condições. Eu amo a minha esposa desde que ela não me traia. Eu amo fulano desde que ele não faça nada para me ofender. Que amor é esse? Então, quando nós amamos na essência de Deus, nós vamos perdoar. Nós vamos ter coragem de perdoar. Vai ser fácil? Não é fácil. Mas se o amor estiver em nós, nós vamos conseguir perdoar. Porque se a gente não perdoa, fica uma ferida na alma. Essa ferida futuramente pode gerar um grande trauma que vai criar barreiras na nossa vida. Por isso é necessário perdoar o mais breve possível. E é preciso querer, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, eu não consigo perdoar. Mas também ela não quer perdoar. Agora, quando você não consegue, mas você quer, você exercita essa questão do perdão, Deus te dá a graça do perdão. Você precisa querer primeiramente, né? Porque nós percebemos a grande dificuldade do ser humano de verdadeiramente querer dar o perdão, né? Aqui diz assim, no diálogo com Pedro, nosso Senhor Jesus ensina que devemos perdoar sempre e sem limite. Está lá em Mateus, como eu já citei, né? 40 vezes 7, né? Como diz lá, que na verdade se torna infinitamente, né? Isso num dia, né, Jefferson? Num dia. Negar o perdão nos leva a um ato de injustiça com Deus, conosco e com os irmãos. Você falar para uma pessoa assim, eu não te perdoo, né? Isso é triste, não é? Você pode até dizer sim, no momento eu não estou preparado para te perdoar, mas eu vou pedir a Deus a graça, né? Não seria muito mais bonito? Isso. A gente tem ofensas que a gente tem a nossa humanidade. Nós somos seres humanos, então tem momentos que a gente não vai conseguir dar esse perdão. Mas quando a gente não conseguir dar o perdão, é melhor silenciar. Ficar em silêncio, falar, eu vou pedir, como você disse, eu vou pedir essa graça. Esse momento não é um momento propício para eu te perdoar, mas eu vou pedir que Deus toque o meu coração para que eu te perdoe. Mas quando a gente fala para alguém, eu não te perdoo, nós estamos jogando um fardo muito pesado nas costas dessa pessoa. Então, é melhor ficar em silêncio. Se você não está preparado para perdoar, fica em silêncio, guarda isso no coração, pede a Deus essa graça, porque aí você vai conseguir. Vai sim. E eu quero falar diretamente para você que usa esse termo, quem perdoa é Deus. Deus perdoa você, mas o irmão, quem precisa perdoar é você e eu. Olha só a diferença, né? Então é necessário, portanto a palavra vai dizer, se você vai deixar a sua oferta e lembrar que que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta, vá se reconciliar com o seu irmão, depois sim a sua oferta será aceita, será bem-vinda, né, para Deus. Deus não se agrada daquilo que você traz muitas das vezes, mas que você traz com o coração cheio de rancor. Primeiramente, você precisa se reconciliar com seu irmão. Não porque você fez algo contra ele, mas porque ele fez algo contra você. Olha só. Então, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, mas ele me ofendeu, né? Vá lá pedir desculpa para ele. Se ele te ofendeu, como você disse, se você não sabia aquele momento que estava se passando, né? Isso é muito sério. Então, não diga isso, né? Só Deus perdoa. Deus perdoa eu e você. Agora, eu e você precisamos perdoar-nos mutuamente. Jefferson, vamos para o intervalo.
rapidinho, né? Daqui a pouco a gente volta com o nosso momento de oração. Se prepare, você que está necessitando de oração e que está aí esperando esse momento para estar orando junto, rezando junto conosco. Daqui a pouquinho estamos de volta, então, com o nosso momento de oração, com o nosso irmão Jefferson, levando para você aí palavras de conforto, palavras de Deus que vai tocar o seu coração. Estamos apresentando Verdades que Libertam. Voltamos a apresentar Verdades que Libertam. Fique agora com Momento de Oração. Nós vamos fazer o nosso momento de oração, baseado na palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 27. Mas Jesus logo lhe falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda eu ir a teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então essa palavra vem trazer para nós o momento em que Pedro afundou. Pedro teve um momento com o Senhor, viu o poder de Deus, ele andou sobre as águas, mas algo fez Pedro afundar. Naquele instante foi o vento. Pedro sentiu o vento e afundou. A falta de perdão na nossa vida, na maioria das vezes, nos faz afundar. Possa ser que você já teve uma experiência com Deus, tem um caminho de fé, uma caminhada de fé, mas no coração existe ainda a falta de perdão. Não perdoa aquele seu parente que te fez algo no passado, não perdoa os pais pela criação, os amigos pelas ofensas. Quantas coisas nos nossos corações em que nós precisamos perdoar. Muitas vezes a nossa caminhada com o Senhor está difícil, não conseguimos dar um passo maior na fé, porque algo nos atrapalha, e esse algo possa ser que hoje é a falta de perdão. Então convido você a orar nesse momento, pedir a Deus pedir a graça do Espírito Santo para que você possa perdoar. Querido e amado Deus, essa tarde, noite, nós clamamos a Tua presença em nossos corações, em nossa alma, para que nós possamos ter a capacidade de perdoar, especialmente aqueles que nos ofenderam ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Possa ser que nós ouvimos, Senhor, muitas palavras que nos deixaram para baixo, nos criaram grandes feridas em nossa alma. Mas, Senhor, dai-nos a graça pelo Espírito Santo de perdoar todas as ofensas, todas as injúrias que fizeram contra nós. Ó, querido e amado Deus, na nossa humanidade nós não vamos conseguir, nós vamos afundar.
Mas, Senhor, eu peço pela Tua graça, que o Senhor possa estender as mãos a nós essa noite e nós possamos perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Que o Espírito Santo possa nos acompanhar e nos orientar nesse ato de perdão. Pedimos pela intercessão da Santíssima Virgem. Amém. É isso aí. Nós precisamos nos colocar inteiramente na presença desse Deus, porque só Ele pode transformar situações. Nós não podemos esquecer o que Cristo fez por mim, por você, por nós. E muitas das vezes nós tomamos algumas atitudes na vida porque a gente esquece o amor maior que é o próprio Deus. Deu seu Filho único para morrer na cruz, por mim, por você, para que nós pudéssemos ser melhor, para que nós pudéssemos viver melhor. Este Deus de amor, este Deus que me ensina, que te ensina e que quer que nós sejamos felizes. Que você possa então, nesta noite, colocar-se na presença de Deus, repensar sua vida, suas atitudes, os seus atos e pedir ao Senhor a graça de perdoar. Porque o perdão é cura, o perdão é vida, o perdão restaura, o perdão faz brotar a essência maior que é o amor. Essa canção vem mexer com você, tirar você do seu comodismo, para que você possa olhar para a necessidade maior do nosso mundo hoje. Por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam do nosso amor, muitas das vezes do nosso perdão. Pensando no amor que Jesus na cruz mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor, vejo a falta de amor em nós. Vendo o sofrimento do irmão, é preciso amar com decisão. Peguei-me pensando no amor que Jesus na cruz mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor, vejo a falta de amor em nós. Vendo o sofrimento do irmão, é preciso amar com decisão. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na oração. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na
Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. É isso aí, meu irmão. Se você colocar o Cristo à frente de tudo que você faz, pedir a graça do Espírito Santo, você vai acertar bem mais do que errar, né, meu irmão? Com certeza. Até pegando as palavras do padre na missa na quinta-feira, ele disse que a nossa vida é como um rio, que o objetivo é chegar no mar, que é o grande céu. Então, o rio, para chegar no mar, tem algumas pedras. Ele passa, sobe, ele vira para um lado, vira para o outro, fica largo, estreita, mas ele chega no mar. E a nossa vida de fé também é assim. Nós queremos chegar ao céu, precisamos passar por essas pedras. E uma dessas pedras é a falta de perdão. Nós temos que superar essa pedra na nossa vida se nós queremos chegar ao céu. E só na graça de Deus você consegue passar por essas pedras, porque tem pedras menores e pedras maiores. Talvez para você o perdão não é uma pedra tão grande, né? Mas tem pessoas que é uma montanha, mas ele precisa superar. Porque se ele quiser chegar no céu, é necessário superar essas dificuldades, né? Voltando aqui, meu irmão, distraindo um pouquinho, não sei se você está sabendo, hoje é dia, né, da criação, Dia Internacional da Criação do IBGE. O que é IBGE? Fala para o povo lá. Talvez as pessoas esqueceram o que é o IBGE, né? Olha, de cabeça eu também não sei. IBGE, né, é aquele que faz toda aquela pesquisa, né, para saber as coisas daqui, dali, de várias situações. Ele atinge, ele é amplo, ele pega todas as circunstâncias, todas as situações para ter ali algumas, podemos dizer assim, né? O pessoal fala assim, saber a porcentagem disso, daquele outro, né? Para que você possa estar inserido dentro do que está acontecendo. Então o IBGE ele tem essa função, né, de pesquisar, né? Mas também quero falar de alguns aniversariantes famosos, o cantor Arnaldo Baptista, a atriz Baby Xavier, a modelo Caroline Trentini, os atores Geoffrey Rush e Sylvester Stallone, e a pintora mexicana Frida, né, também, ela que faleceu em 1954, fazia aniversário nesse dia. Também o 14º Dalai Lama é líder religioso tibetano, né, de Tinze, ele que faleceu em 1935. Alguns acontecimentos marcantes: morreu o músico americano Louis Armstrong em 1971. Também a Carta Régia proibindo a impressão de livros e jornais no Brasil em 1647. Também o dólar é adotado como moeda oficial dos Estados Unidos em 1785. Louis Pasteur tenta com sucesso a sua vacina antirrábica em Joseph Meister, mordido por um cão portador da doença em 1885. Também, como eu disse, é o dia da criação do IBGE. Isso aconteceu em 1934. É bem interessante, né? Alguns assuntos que a gente às vezes passa despercebido, mas é bom a gente trazer no programa, né? Hoje é dia de Santa Maria Goretti, essa menina praticamente, né, que foi assassinada aí por um de seus irmãos a mãe dela foi morar com este homem que tinha alguns filhos e alguns deles quis possuí-la, tê-la, e não conseguiu, acabou assassinando essa jovem aí, né? E ela hoje é santa porque ela preservou aquela pureza que hoje a gente vê que passa despercebido, né? As pessoas às vezes nem dão tanto valor, né? Como ela não quis, ela foi assassinada, né? Então ela é protetora das vítimas de estupro, padroeira da castidade, pureza de coração e do perdão, porque, né, foi perdoado este homem que assassinou ela o perdoou antes de morrer, né?
E a mãe dela também perdoou. E no dia que ela foi canonizada, este homem que assassinou ela estava lá na praça junto com o povão, né? Junto com a mãe, vendo ela ser canonizada santa. Olha que maravilha, falando de perdão, né? Também é dia de Maria Teresa Landeshovs, bem-aventurada, que eles roguem por nós nesse dia de hoje. Exemplo de perdão maior do que dessa santa é difícil, né? Foi assassinada, assim como Jesus foi assassinado, e perdoou, ela também perdoou os seus algozes, aquele que a esfaqueou e matou, né? Então é ela, para quem não conhece a história de Maria Goretti, é bom conhecer, porque é uma jovem com menos de 20 anos, né? Como ela não cedeu aos desejos daquele homem, ela foi assassinada. Também quero falar dos meus patrocinadores. Marisa, do Mercadinho Pague Menos, fica lá na rua São Bento, número 50. Elton, da Elétrica Fabel, fica ali na rua Strauss, esquina com a rua Pau do Café, no finalzinho da rua Strauss. Também a comunidade Sagrado Coração de Jesus e todas as pessoas que contribuem aqui voluntariamente, ajudando aí para que a gente possa manter o nosso programa no ar. Toninho, meu abraço, meu querido. Toninho que faz um trabalho lá na sede do bairro. Tem o Viva Leite, o Banco de Alimento. Tem vários, podemos dizer assim, né? Várias coisas que acontecem ali naquele bairro e ele está à frente desse trabalho maravilhoso. O meu abraço para você, meu querido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Jefferson, vamos voltar aqui porque vamos dar uma olhadinha aqui na palavra de Deus, porque nós estávamos falando da obra de misericórdia espiritual, assim, ao ver dentro, podemos dizer, buscando a nível do catecismo, mas nós também podemos falar dentro da palavra de Deus, porque tudo que nós falamos aqui é palavra de Deus, então a gente precisa ficar atento, porque às vezes as pessoas falam, mas isso aí é coisas que inventaram. Não, a gente não inventa coisas, a igreja não inventa coisas, né, Jefferson? Então, é necessário, porque aqui diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele, né, para edificação da igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que vai ajudar você a ser uma pessoa boa, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama verdadeiramente. Mas aí nós vamos descendo, porque aqui diz assim, e indignado, o seu senhor entregou-os aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um de seu irmão as suas ofensas. Está lá em Mateus 18, 34 e 35. E quando estiverdes orando, perdoai-se, tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está no céu, vós não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25, 26. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 13, né? Cadê? Eu perdi aqui, Colossenses 13, 3, 13. Aí, Jefferson, como eu te disse, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganar. Porque, de repente, eu falo para você algo, e você pode achar que é coisa da minha cabeça. Mas se você tem a palavra de Deus em si, a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos ensina. É para isso, né, que temos aí os mandamentos, para que a gente possa se pautar dentro daquilo que o Senhor quer de nós, né? Então a Bíblia, ela podemos dizer assim, é um ensinamento completo, não é pela metade. Talvez o meu ensinamento pode ser incompleto, mas se você conhece a palavra, você erra bem menos, não é isso? Isso mesmo. Nós temos o costume de ver na Bíblia somente as palavras que nos agradam. Essas palavras que você acabou de ler, João, são palavras duras. Imagine a palavra que diz, se você não o perdoar, Deus não vai te perdoar. Uma palavra dura. Mas se nós queremos vivenciar
ter essa vivência com Deus, nós precisamos perdoar e seguir a palavra de Deus. A igreja, ela é baseada na palavra de Deus, ela segue a palavra de Deus, e nós, como os filhos da igreja, devemos seguir essa palavra. É fácil seguir a palavra de Deus? Não, é difícil, mas nós temos que praticar. Quando você falava da Santa, do dia da Santa hoje, eu estava lembrando de São João Paulo II, falando do perdão. Ele sofreu um atentado, ele foi até a cadeia onde estava preso aquele homem e perdoou. Hoje ele é santo. Se ele não tivesse perdoado aquele homem, não tivesse colocado a palavra de Deus na prática, perdoado, com certeza ele não seria santo, porque os santos perdoam. Se nós queremos ser santos, se eu quero ser santo, você quer ser santo, nós precisamos perdoar, segundo a palavra de Deus. Isso é uma coisa a gente não pode negar, né? Nós temos exemplos a ser seguidos bem próximos de nós, de pessoas que deram exemplo de santidade e hoje, como você disse, se tornaram santas, né? Então, elas, com certeza, elas vivenciaram primeiramente a palavra e colocaram em prática nas suas vidas tudo aquilo que o Senhor pediu. O próprio Jesus vai dizer, né? A Maria vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Então, se você ignora aquilo que o Senhor disse, perdoa e será perdoado. É triste, você não vai chegar à santidade jamais. Um abraço para Adelaide, né? Adelaide, aquele abraço para você. Ela diz assim: olá, John, boa noite, estou adorando o programa, estamos precisando de orações. As pessoas falam em Jesus muito por falar. As pessoas precisam perdoar, mas adorei o tema de hoje, sou de Mato Grosso. Parabéns ao programa. Aquele abraço para você, Adelaide. Que bom que você está conosco aí. É um assunto que precisa ser mais tocado, ser mais falado, né? Fala pouco-se de perdão, não fala, Jefferson? Fala-se, porque é difícil. Em família é difícil falar em perdão. Nós temos coragem de perdoar quem está longe. Ou até mesmo não temos a coragem. Hoje é fácil perdoar quem está longe. A gente pega o telefone, liga e perdoa quem está longe. Mas dentro de casa, a gente não tem um hábito de perdoar. O marido não tem um hábito de perdoar a esposa não tem um hábito de perdoar o marido, os filhos não têm um hábito de perdoar os pais não têm um hábito de perdoar os filhos. Então nós devemos, em primeiro lugar, trabalhar esse perdão no âmbito familiar, na nossa casa. Perdoar a esposa que às vezes está estressada, fala algo para o marido que ofende, aí ele guarda aquela raiva, aí eu não vou perdoar, ela me ofendeu, eu vou descontar, acaba devolvendo a ofensa, vira aquele clima, gera uma briga. Os filhos presenciam isso, não perdoam o pai porque fez aquilo com a mãe. Então o perdão tem que ser trabalhado em família, tem que ser trabalhado na igreja, tem que ser trabalhado nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, perdoar o nosso colega de trabalho. E é difícil perdoar, por isso que as pessoas preferem não falar nesse assunto. Talvez seja por isso mesmo que não é um assunto muito tocado, né? Porque é um assunto que ele pode ir de encontro à minha necessidade. E eu, muitas das vezes, o ser humano, ele tem essa, podemos dizer, essa fraqueza, né? Quando algo mexe comigo, eu evito, né? Opa, né? É melhor não tocar nesse assunto aqui não, porque está mexendo diretamente na minha ferida. Então, a gente precisa mesmo falar mais dessas coisas. Lá em Mateus 6,12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Também em Mateus 6,14 vai dizer: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,15: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Para finalizar aqui em 2 Coríntios 2,10: e quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencido por Satanás. Olha só. E muitas das vezes as pessoas deixam ser vencido por Satanás, que é aquele que não quer o perdão. Ele coloca na nossa mente: não perdoa, ele fez isso, fica lembrando, não perdoa, não perdoa. Por quê? Te machucou tanto, isso, né? Ele quer nos afastar de Deus. E Deus, na palavra que você leu, tem muitas promessas.
e Deus cumpre todas as promessas. Se Deus está prometendo que se você perdoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te perdoar, Ele vai cumprir isso. Então nós não podemos deixar na nossa vida ter esse obstáculo colocado por Satanás. Esse obstáculo vai se tornar uma barreira para nós, como na oração. O vento atrapalhou Pedro. A falta de perdão colocado por Satanás no nosso coração vai nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Então, se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, ser fiel a Deus, quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, como eu quero que cumpra na minha vida, eu preciso perdoar e você também precisa perdoar. Não vai ser fácil, mas pela graça de Deus você consegue. Todos nós conseguimos, né? Pela graça de Deus. Jefferson, faz um apanhado para nós, né? E fala para o nosso povo que está nos assistindo, você que está chegando agora, estamos quase finalizando o programa, mas estamos falando de uma obra de misericórdia muito específica que é, né, o perdoar, tá bom? Então o Jefferson vai fazer um apanhado e vai finalizar para nós aqui esse assunto maravilhoso. Então falamos do perdão, falamos da dificuldade que é perdoar, fizemos a diferença entre perdoar e desculpar. O perdão vem da alma, vem do coração. O perdão, a falta de perdão é uma barreira entre nós e Deus. Chegamos à conclusão que nós precisamos perdoar. Humanamente nós não vamos conseguir, mas pela ação e pela graça do Espírito Santo, nós conseguimos buscar esse perdão e perdoar as pessoas. Então, se você tem dificuldade em perdoar, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo que Ele vai te capacitar. Isso, perdão, sem perdão, praticamente o ser humano. A gente fala o cristão porque nós somos, né, de Cristo, nós temos esse título de cristãos. Mas o ser humano, sem o perdão, ele simplesmente vai passar pela vida, ele não vai viver. Porque nós sabemos que uma pessoa não pode viver com o coração, podemos dizer, ferido, machucado, amargurado e não liberar aquilo que pode curar. Porque, como eu já disse, o perdão é cura. O perdão, né, restaura. Então, se você tem dificuldade, peça a graça e Deus vai te dar essa graça. Tem pessoas que têm facilidade, como você disse, esquece fácil, por isso perdoa com facilidade. Mas tem aqueles que, felizmente, fica mastigando. Algo tão simples, talvez, que aconteceu e aquilo fica fazendo com que a pessoa se envenene a cada instante. E ela não libera o perdão para que a outra possa ser curada e ela também, primeiramente, ela será curada e automaticamente o outro. Então, né, perdoar sempre. 70 vezes 7, não é isso? 70 vezes 7. Num dia. Isso é num dia. Tá bom, meus irmãos? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu quero fechar com uma canção falando daquela que é exemplo de perdão, aquela que verdadeiramente, né, vivenciou isso na sua vida, porque assassinaram o filho dela e ela perdoou todos aqueles que o mataram. Maria, né? Essa canção também é uma canção que vem aí no nosso próximo CD. E eu falo diretamente do Evangelho de Lucas, é uma canção para você, não importa a sua religião, porque eu estou cantando aqui o Evangelho de Lucas. Presta atenção nessa canção e eu quero finalizar com ela, deixando essa mensagem desta mulher, que é exemplo de perdão, exemplo de santidade, que é Maria. De alguém que é pura e bela. Quero falar de alguém que obedeceu ao receber a visita do anjo Gabriel.
ela não hesitou em dizer sim. Ave cheia de graça, disse o anjo, pois encontrastes graça diante de Deus. Não tenha medo, Maria, nem te aflija o coração, pois o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá. Ele vai cobrir-te com sua sombra. Então conceberás o Filho de Deus, que será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Então Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim vossa vontade. Saber que sua prima Isabel, aquela que era estéril, concebeu, dirigiu-se às pressas então à cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e a saudou. Quando ouviu Isabel a saudação, a criança agitou de alegria no seu ventre. Cheia do Espírito Santo, com grande grito exclamou: você é bendita, bendita entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre. Como posso merecer que venhas me visitar? Bem-aventurada aquela que acreditou, pois vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Ele será grande e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Então Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim vossa vontade. Faça-se em mim vossa vontade. Faça-se em mim vossa vontade. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Verdades que Libertam. Aquele abraço, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente, até uma próxima oportunidade, se Ele quiser. Fiquem na paz, fiquem agora com o programa Vida em Família, Família na Voz dos Anjos. Aquele abraço para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Termina agora Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé.